Sejam todos muito bem-vindos. Eu quero dar boas-vindas para quem já chegou para a realização desse terceiro debate. Quero também dar boas-vindas para a galera do replay, né? Para quem vai ouvir depois. E para quem nunca me ouviu aqui, né? Deixa eu me apresentar. Eu sou a Camille Kogut, mais conhecida como Caena, né? Estou no universo Cardano já há alguns meses, tá? Dentro da parte do Catalyst também. Meu forte é o marketing, né? Marketing estratégico digital. E eu estou fazendo parte do marketing desse projeto, né? Manifesto Cardano Brasil. Mas também, né, muito me interessa esse universo da Cardano. Então, estou aqui para dar boas-vindas a vocês. E eu quero trazer alguns pontos também, tá, pessoal? O que vai acontecer? O que está acontecendo nesses debates, né? Depois do debate, é oferecido para vocês um formulário, tá? Um questionário para vocês preencherem para receberem recompensas em ADAs, certo? O objetivo desse questionário é que vocês deem a opinião de vocês, tá? Que a comunidade engaje através desse questionário, entendeu? Para que vocês recebam as recompensas em ADAs e para que a gente ajude a definir, né, o futuro da Cardano aí. E outro ponto é o seguinte, tem alguns pré-requisitos para vocês receberem essas recompensas, tá? Muita gente já fez a prova de vida. Esses que já fizeram a prova de vida vão receber suas recompensas, tá? Em ADAs, não se preocupem, fiquem tranquilos. E para quem ainda não fez, né, recomendo que faça, que não deixe para depois, tá? E é isso aí. Se vocês estiverem com dúvidas, pessoal, vocês devem acessar o Gitbook oficial do projeto, tá? Os links estão na descrição do perfil aqui do Twitter. E o tema do nosso debate hoje será sobre DREPs, tá? O que são DREPs? São representantes delegados, tá? Representantes delegados da comunidade Cardano. E são eles que vão realizar esse debate hoje, tá? Peço que vocês se sintam à vontade para participar, para fazer perguntas. E eu vou passar agora a palavra para o Rodrigo, tá? O nosso representante. E desejo um ótimo debate a todos. Boa noite a todos. Vamos começar aqui mais um debate do projeto Manifesto Cardano Brasil. E o tema do debate de hoje, como a Camille comentou, é The Reps. São os representantes delegados que vão ser uma parte essencial da governança da Cardano nos próximos anos. Eles vão ter um papel muito importante e eles vão ser o principal meio de acesso da comunidade com as ações de governança, com as mudanças no protocolo e toda e qualquer alteração necessária na blockchain Cardano. Então eu quero dar boas-vindas também ao Ático, a Maria e ao Thiago. Boa noite, Ático. Boa noite, Rodrigo. Boa noite, Camille. Boa noite, Maria. Boa noite, galera. Sejam bem-vindos aí para esse nosso terceiro debate. Estou muito ansioso aí para a gente aprofundar as conversas sobre a governança na Cardano. Bora! Olá, pessoal. Boa noite. Feliz de ver todos vocês aqui de novo. Vamos que vamos. Bom, pessoal, então vamos para situar todos os participantes desse debate de hoje. Eu acho importante a gente trazer um pouco de introdução ao tema DREP. Esse tema ele já foi abordado nos dois últimos debates, mas ele não havia sido colocado como um item principal de um debate. Então a gente vai destrinchar mais esse tópico e a gente vai colocar algumas dúvidas que a comunidade teve nos primeiros questionários que a comunidade preencheu, né? Algumas dúvidas relacionadas a DREPs. Então a gente vai fazer um debate um pouco mais interativo, onde a gente vai ouvir muito o feedback de vocês em relação a vários parâmetros. Então, assim, a nova camada de governança da Cardano, ela vai ser implementada através da CIP 1694,
E a CIP 1694, ela significa Cardano Improvement Proposal, que significa em português proposta de melhoria na Cardano. O ano 1694 é apenas uma referência para um pensador francês que originou ideias relacionadas à governança, o Voltaire, né? O ano de nascimento dele. Então, essa CIP 1694 ela vai tratar sobre a implementação de governança e 3 entidades principais vão estar envolvidas nessa nova camada de governança. Serão os DREPs, o Comitê Constitucional e os operadores de stake pool. Porém, a gente já comentou anteriormente no segundo debate sobre a participação do Comitê Constitucional e a gente falou brevemente também sobre a participação dos operadores de stake pool. Hoje o foco vai ser mais na questão dos DREPs, porque eles vão ser o principal elo de ligação da comunidade com a governança na Cardano. E assim, para dar um contexto geral, quem poderá ser um DREP? Na verdade, todos os membros do Cardano, todas as pessoas que têm uma carteira registrada, elas poderão submeter uma transação para se tornarem DREPs. Haverá um depósito mínimo para que a pessoa consiga se registrar, mas esse depósito ainda não está definido. Está em discussão qual vai ser o número, né? Quantas ADAs serão necessárias para se registrar como DREP, se a pessoa tiver interesse em votar em mudanças na Cardano por conta própria, né? Mas ela também vai ter o poder de delegar esse poder de voto para um outro DREP. E essa ideia, esse conceito de possibilidade de delegação ou de assumir o próprio poder de voto, ele vai permitir com que a Cardano atinja um percentual muito maior de participação nas decisões do protocolo. Hoje a gente não tem ainda uma camada de governança, um chain funcionando, mas com essa implementação, um grande percentual da comunidade vai ter o poder de participar ativamente. E também o intuito é que um percentual grande da ADA em stake assim, participe e previna problemas com baleias, né? A gente sabe que no projeto Catalyst, por exemplo, onde a gente financia propostas para desenvolvimento na Cardano, algumas baleias elas têm um poder muito grande e geram um conflito muito grande na comunidade, né? Mas a implementação dos DREPs é uma etapa necessária para mitigar esse tipo de problema e fazer com que exista uma participação grande, percentual de delegação. Acho que, Maria, vocês gostariam de trazer algum ponto de introdução sobre DREPs? Thiago também? Rodrigo, o interessante a gente citar é que qualquer pessoa vai poder ser um DREP, né? Tem a exigência de você fazer um empenho de ADAs no protocolo, mas teoricamente qualquer um poderia ser, e aí você pode ser o DREP da sua família, o DREP dos seus amigos, o DREP da galera, ou você pode representar apenas você mesmo, né, as suas ADAs. Então, quando a gente fala assim, representante, a galera pode imaginar que vai ter que delegar o poder de voto para alguém. Não, esse alguém pode ser você mesmo, representando suas próprias ADAs. Bom, lembrando que essa camada de relação com os DREPs ela ainda não está implementada, e quando ela for implementada, todos os usuários que possuem Cardano, possuem ADA em carteiras, elas vão poder interagir com esse conceito de DREPs através das carteiras mais populares da Cardano, né? Isso é apenas uma questão de tempo para que isso seja implementado e que as pessoas possam fazer delegação de voto e registro de DREPs na própria carteira. Então, eu gostaria de trazer aqui o primeiro tópico do debate, né, que ele surgiu após o preenchimento do segundo questionário, que foi no debate anterior. E o tópico, essa questão que ficou em aberto, muitas pessoas responderam, foi qual seria a quantia ideal para se registrar como DREP. Quando vocês se registrarem como DREP, uma quantia de ADA vai precisar ser colocada como um depósito num contrato inteligente, e essa quantia vai ficar armazenada dentro desse contrato até que você se desregistre, né? Então você vai poder reaver essa quantia. Mas existe uma quantia mínima que está em debate, já faz cerca de um ano, nos workshops que a gente realizou sobre a CIP 1694 durante esse ano,
muitas sugestões foram colocadas, né? E aqui no questionário que a comunidade preencheu algumas semanas atrás, metade dos participantes do questionário concordou que a faixa ideal a quantia mínima de ADAs para se registrar como DREP seria entre 100 e 1.000 ADAs. 50% dos participantes colocou essa quantia de registro nessa faixa, entre 100 e 1.000 ADAs. Outros 23% dos participantes colocaram a taxa mínima de registro entre 1.000 e 10.000 ADAs. 11,5% colocou numa faixa entre 10.000 e 100.000 ADAs, e 7,7% colocaram como uma quantia maior de 100.000 ADAs, né? Então, essa quantia, ela vai ser uma quantia mínima que uma pessoa ou um grupo de pessoas vai precisar armazenar num contrato temporariamente para que elas possam se registrar como DREP. Então, assim, alguns pontos interessantes para serem considerados, né, para pensar na quantia mínima. Precisa ser um valor inclusivo para que muitas pessoas consigam participar da governança, não pode ser um valor tão alto que impeça um grupo de pessoas criarem algum mecanismo para conseguir se registrar como DREPs, porém não pode ser uma quantia tão baixa, porque isso aí ela acaba tirando o skin in the game, a pele no jogo, né? A responsabilidade para a pessoa se registrar como DREP pode ser também uma forma de causar spam na rede, né? Porque se a taxa para registro for muito baixa, algum ator pode submeter muitas transações de registro e pode causar um spam na blockchain Cardano. Então, dito esses números, né, esses percentuais, eu gostaria de saber o feedback da comunidade, se vocês têm alguma ideia sobre esses valores, algum feedback, como que vocês veem essas quantias que foram preenchidas no questionário. Vou abrir aqui o microfone para a comunidade para que a gente capte esse feedback de vocês. Rodrigo, começar aí, né, enquanto o pessoal pede o microfone. Galera, microfone aberto, tá? Vocês podem pedir aí. Eu acredito, pessoal, que para você ser um DREP, a exigência deveria ser mínima. Deveria ser, por exemplo, as 2 ADAs que tem para delegação, tá? Na minha opinião, é suficiente, porque vai ter gente que vai querer ser o seu próprio DREP. Então, não faz sentido exigir 100 ADAs, 200 ADAs. O que o Rodrigo falou de spam, eu acho que a gente tem que se preocupar mais com isso na questão da quantidade de ADAs que precisa travar para submeter uma ação de governança. Aí sim, tem que ser um valor expressivo. Mas, assim, por o cara ser DREP, eu não exigiria um grande valor, não, tá? Mas eu quero ouvir a opinião de vocês aí. Então, só dando um complemento aqui sobre talvez um passo um pouco para trás, né? Porque a gente meio que pensa DREP. Só deixa eu ver, vocês estão me ouvindo? Porque eu... Sim. Tá. Estamos sentindo. A gente pensa DREP como se fosse uma coisa que já é uma caixinha fechada, né? Mas na verdade o DREP ele também pode evoluir, ele pode ser uma construção mais complexa, né? Porque a gente olha para isso como se fosse parâmetros ou uma, como é que eu vou dizer, uma funcionalidade da blockchain, né? Então, um exemplo que eu quero dar aqui, que talvez vocês consigam entender, hoje um DREP ele pode receber delegação, certo? No futuro, talvez a gente configure algo nos parâmetros do DREP na blockchain em que exija que ele receba, que a delegação dele expire a cada 2 anos. E ele tem que conquistar de novo essa delegação dos delegadores dele, ou que forcem esses delegadores a revisar o que esse DREP fez, nem que seja como um gatilho de tempo, né? Como sendo parte de um gatilho de tempo, um incentivo extra. Então, quando a gente estiver pensando o DREP, né, não pensem o DREP como uma coisa fechada. E isso vale muito também para
por uma perspectiva de, tipo assim, quais serão os requisitos de um DREP que a comunidade meio que possa vir a definir, né? Quando vê um DREP para votar em questões técnicas, tenha que ter passado por uma certificação, né? Ou, tipo, será que a gente pode criar esse processo certificatório para ter um DREP qualificado para esses pontos, para quando tu delegar as tuas ADAs em relação a uma decisão, saber que aquele DREP pelo menos entende o básico do funcionamento do protocolo, e o mesmo pode servir para um entendimento mais de questões cívicas, né? Será que aquele DREP ele tem alguma coisa que prove que ele conseguiu passar, que ele fez, que ele estudou um determinado conteúdo, para dar uma garantia melhor para aqueles delegadores de que aquele DREP entende de determinado assunto? Isso eu acho que são pontos que uma hora ou outra podem vir a entrar em debate, né? Só queria passar essa perspectiva para todo mundo. Lucas? Opa, boa noite, pessoal. Sobre a quantidade de ADAs para esse DREP, eu concordo um pouco com o Ático. Acredito que isso não seja o maior dos problemas quanto a spam, só que ainda assim eu levantaria a régua para... enfim, por mais que não seja realmente uma preocupação com spam, poderia sim ser uma fonte de spam. Mas eu concordo que talvez o principal vetor seja a ação em si, a ação de governança em si. Então, eu não sei se vai ter um limite, na verdade um mínimo, né, uma quantidade mínima de ADAs a serem comprometidas para você conseguir fazer uma ação de governança, mas eu deixaria a quantidade do DREP no mínimo para 1.000 ADAs, no mínimo. Porque, caso contrário, realmente alguém poderia criar, enfim, diversas formas disso. A maioria das pessoas que eu conheço, galera, e a gente vê isso muito no Catalyst, né? O Catalyst é 500 ADAs para poder votar. Então a gente vê muito pessoal comentando, poxa, queria votar, mas eu não tenho 500 ADAs. É uma coisa que a gente deve levar em conta também. Isso. Então, Desculpa, só para complementar meu ponto. Na verdade, eu esqueci dessa parte. Só confirmando, um DREP, por exemplo, ele não necessariamente ele precisa ter todas as ADAs, né? Por exemplo, se eu me reunir com uma galera, eu poderia bater, vamos supor, hipoteticamente, essas 1.000 ADAs, né? Só para ver, porque, se eu não me engano, do Catter, se eu não me engano, não dá para fazer isso. Mas se o do DREP der para fazer isso, eu acredito que, assim, talvez a barreira seja menor. Ainda não temos claro quando vai ser possível essa ação, né? Já tem claro a informação de que múltiplas pessoas, assim, grupos de pessoas poderão se reunir para criar um DREP coletivo, através de um contrato inteligente, por exemplo. Então, essa possibilidade já foi citada na CIP 1694, então vai ser implementado. Só que, assim, pode ser que no primeiro momento ela ainda não esteja disponível. Mas pensando que ela vai ser implementada, eu acho que é ok pensar que, mesmo que a pessoa não tenha uma quantidade grande, ela vai poder se unir com outras e vai conseguir criar esse DREP coletivo, né? Só que, assim, quando tiver uma informação mais clara a respeito de quando isso vai ser implementado, a gente vai trazer aqui para vocês, pelas mídias sociais do projeto, ou através da Cardanistas, ou dos criadores de conteúdo, né? Por enquanto, não temos clareza de como vai funcionar essa etapa. E eu acho que mesmo que tenha essa funcionalidade, tá, de agrupamento, eu acho que o agrupamento ele vem decorrente do próprio registro de DREP. Então, tecnicamente, tu teria que ter para te registrar como DREP e agrupar dentro de outro DREP. Então, mesmo que talvez tu te junte, seja mais por uma questão de conveniência, né? Que nem aquela ideia de que a gente talvez tenha um coletivo Latam, e nesse coletivo Latam tenham vários DREPs independentes que eles entraram nesse acordo de operar como uma unidade, né? E revisar
propostas em lote. Nesse caso, tu teria DREPs independentes dentro desse contrato. Então, assim, eu também não tenho a informação final disso daí, mas me parece, pela forma com que eu entendo o registro do DREP, que esse registro é bem individual mesmo, hein? Eu acho que não sei nem se seria uma coisa interessante tu ter uma chave de votação em que tu juntou várias pessoas e isso ser controlada por uma única pessoa, né? É uma coisa de prestar atenção, né? Porque aí de repente tu te juntou com um monte de gente, tu registrou aquele DREP e aquele DREP tem agora muita delegação e só tem uma pessoa que tem aquela chave. Aí tu imagina que assim, comece alguém discorde da visão do que aquele grupo está indo. É bem mais difícil, né, lidar com essa dinâmica. Então, se tu tem separado e tu tem esse agrupamento de forma independente, né, em que as pessoas podem se remover daquele grupo e podem remover o poder de voto das pessoas que confiam especificamente nela, o negócio fica mais organizado, por assim dizer, né? Tu respeita mais o indivíduo que atraiu delegação para dentro daquele contrato, né? Porque no final do dia são pessoas, né, colocando a confiança delas em ti e tu te envolvendo com outras pessoas, né, que também têm o desejo de colocar alguma coisa para frente. Eventualmente vocês podem concordar ou discordar no futuro. Nessa discordância tu tem que ter essa liberdade de proteger os votos daquelas pessoas que deram confiança a ti, né? Que respeitam o teu racional em relação a essas decisões. A Maria ia falar, não sei se o Lucas tem alguma réplica para a gente liberar para a Maria. Não, tá perfeito. Eu acredito que é bem esclarecedor, tá claro para mim, assim, que não há ainda muitas informações, mas o que você, Ático, falou, o Thiago falou certinho, já deu para dar uma esclarecida de que talvez depende do que vai ser feito realmente, né, para a gente conseguir entender. Então, eu acredito que falar, pelo menos eu, particularmente, falar sobre a quantidade ideal agora ou pelo menos uma quantidade estimada de quanto cada um precisaria para ser DREP, para mim tá muito abstrato ainda. Então, eu praticamente retiro o que eu disse, porque eu não sabia que ainda havia tanta incerteza ainda sobre os parâmetros, sobre como seria feita essa junção, etc. Então, digamos que eu ainda não tenho opinião sobre isso. Então, a gente tem que tomar cuidado com o nosso discurso para não se tornar incoerente. De um lado, a gente tem que seja duas hadas para o DREP. Do outro, a gente tem uma especialização de um curso super mágico que o cara vai se transformar no cara para assumir o papel de DREP. Nos dois casos, a gente está excluindo pessoas. Acho que a gente deveria ser mais inclusivo. Não só inclusive quando a gente fala dessas duas hadas de taxa, mas inclusive quando... Será que só DREP que tem conhecimento técnico que pode? Só o cara que consegue entender os 30 ouroboros que tem na Cardano, que vai poder ser DREP, precisa achar um equilíbrio ali. Henrique? Oba, fala aí. Boa noite. Boa noite. Boa noite a todos. Então, vocês tinham comentado aí, né, que para todos darem sua opinião e tal. Na minha visão, você dar aí um valor simbólico, né, já seria o necessário para você ser um DREP também, porque se a ideia é você não fazer algo centralizado, algo onde esse poder valha mais do que a vontade mesmo da pessoa estar ali envolvida no processo, que aí você vai começar a eliminar bastante gente do processo. Então, o que o Ático falou e a Maria agora complementou, para mim tem lógica, né? Se você... não existe a melhor ideia, né? Mas se a gente está querendo ir em direção a uma ideia, né? Existe até a melhor ideia, né? Mas se a gente não existe a ideia perfeita, é isso que eu queria dizer. Mas se a gente está em prol de uma situação, né? De um ponto de vista, que é esse da Cardano, de ser descentralizado,
né, de realmente a DAO funcionar, né? Então a gente não poderia tomar um caminho inverso a esse, né, onde você tem que ter não sei quantos números, milhares de números de ADA para você poder ter a capacidade de ser um DREP. Às vezes tem gente com potencial, com visão, né, e com vontade também de trabalhar para a comunidade e a pessoa não tem essa quantidade toda, né, para poder cooperar ali. Então, eu acho, né, que é uma forma de incentivar as pessoas também que querem crescer dentro do projeto, né, que querem crescer dentro da comunidade da Cardano, você chegar e poder fazer essa delegação aí e se tornar um DREP, e às vezes com duas abas, né, pode ser. Não sei. Galera, seguinte, vamos classificar aqui, tá? Duas coisas, só para todo mundo ficar na mesma página. Você vai poder ser um DREP ou você vai poder escolher um representante. Essa coisa de você escolher um representante, teoricamente, não teria que ter uma quantidade mínima de ADA, você teria só que fazer o registro da sua chave na blockchain, que provavelmente deve ser essa mesma coisa das duas ADAs do stake, tá? O que a gente está falando é da quantidade de ADAs para você ser um DREP, que aí é o cara que quer representar outras pessoas ou ele se autorrepresentar, não é isso, Rodrigo? Então são duas coisas. Uma coisa é você poder delegar para um DREP e outra coisa é você ser um DREP. E a gente está falando sobre a quantidade de ADAs para ser um DREP. Eu concordo com a Maria que às vezes o cara ele quer votar. Ele tem tempo, quer estudar, quer se dedicar, quer se envolver nos debates e não sei o quê, mas o cara tem 100 ADAs, 200 ADAs, a gente não pode julgar as pessoas se, por exemplo, se ela tem 100 ADAs ou 200 ADAs, ela não deveria ser um DREP, a gente não pode fazer esse tipo de julgamento. Lembrando, tem um aspecto importante para a gente lembrar aqui, esses valores que a gente está discutindo aqui são sugestões para que a IOD, para que a Cardano estabeleça um número inicial. Por exemplo, vamos dizer que a gente definiu, depois de dezenas de workshops e de dezenas de conversas, de debates, assim, que o número ideal de ADAs para se registrar como DREP seria 100 ADAs. Aí, isso vai entrar como um parâmetro no sistema de governança on-chain, quando ela for implementada, mas isso pode ser revisto a qualquer momento. Então, assim, a gente vai começar com um valor específico de ADAs para registro de DREPs, e se esse valor não for inclusivo o suficiente, no futuro a comunidade pode submeter uma ação de governança para modificar essa quantia. Então, assim, se 100 dados for muito, e tiver muita gente ficando de fora e não houver um mecanismo de agrupamento de pessoas para criar um DREP coletivo, a comunidade poderia submeter essa ação de governança para reduzir para metade, por exemplo, para 50 ADAs, da mesma forma que poderia aumentar. Então, existe muita incerteza, mas ao mesmo tempo também a gente sabe que esses parâmetros vão poder ser modificados depois, e o que a gente está buscando aqui é achar um número ideal para o começo, né? E depois de semanas que isso for implementado, já será possível modificar. Então, todos os workshops que ocorreram ao longo do ano e das conversas na comunidade são para chegar a um valor consensual inicial, né? Depois isso pode modificar também. Então, o Leonardo pediu para falar. Tá, só deixa eu concluir um pouco desse aspecto do valor, tá? Ele tem essa característica para ele ser alterado, tá? Porque vamos olhar para a realidade. A realidade é que a gente tem um valor indexado em dólar, né? Então, isso flutua bastante na rede. Quando eu iniciei na Cardano e eu registrei a minha pool em mainnet, o valor em Fiat era bem menor do que é hoje, né? Então, tecnicamente, o padrão de 500 ADAs para registrar a pool em relação ao passado, né? Ela está meio que defasado, né? Hoje, talvez por uma ação de governança, caberia uma redução, talvez aí após o próximo bull market, não sei, ou até agora,
Mas são coisas que a gente tem que avaliar constantemente, né? Leonardo? Sim, mas só uma pergunta, então, mas essa proposta desse número aqui, quando a gente aqui no manifesto, né, falando da gente aqui no Cardano Brasil, né, quando que a gente teria já, já mensurado isso aí para a gente aqui, para a gente poder levantar esse valor, né, que a gente achar ideal? Então, na verdade, o que a gente está conversando aqui nesses debates e através dos questionários é perceber qual que é a percepção da comunidade brasileira da Cardano. Porque, assim, teve muitos workshops globais e teve 3 workshops aqui no Brasil. Mas esses workshops acabou que não participou tantas pessoas da comunidade, né? Então, esse projeto aqui, o Manifesto Cardano Brasil, e esses Twitter Spaces que a gente está fazendo, é uma oportunidade de capturar o sentimento da comunidade sobre essa quantia, né? Qual que seria a quantia ideal, porque, assim, para uma baleia, 100 ADAs pode ser pouco, mas para uma pessoa que acabou de entrar na comunidade, tem um poder pequeno financeiro, 100 ADAs pode ser muito. Então, a gente vai pegar uma amostragem aqui do pensamento da comunidade, das ideias que surgirem em relação ao debate e formalizar isso em documentos, né? Porque muito desse projeto, o resultado vai ser estabelecimento de documentos para que a gente possa compartilhar isso oficialmente com outras entidades, outros grupos da comunidade Cardano, né? Então, a gente vai oficializar aqui a posição da comunidade brasileira da Cardano é em torno dessa quantia de ADAs que a comunidade gostaria que fosse o patamar para registro como de REPs, né? Mas isso é um ponto de interação da comunidade brasileira, né? A gente vai fazer a nossa parte, dar o feedback local, e o conjunto de ideias e opiniões global vai constituir essa quantia mínima que vai ser submetida, né? Ainda não sabemos exatamente quando vai ser implementado, mas provavelmente na segunda metade de 2024. Ainda deve demorar alguns meses para que a gente tenha mais certeza sobre essas quantias, mas conforme essas informações forem surgindo, a gente vai compartilhando com a comunidade através das mídias sociais. Basicamente, Henrique, complementando o Rodrigo, foi feito um questionário, foi perguntado essa quantidade de ADA, e agora que a gente está debatendo isso, no questionário do terceiro vai vir novamente essa pergunta, e de repente, sim, se for a maioria dizer uma coisa, isso aí vai para o Manifesto Cardano como uma posição da comunidade. Agora, se tiver muito rachado ali os votos, tipo meio a meio, alguma coisa assim, isso vai também no Manifesto Cardano como rachado, as duas informações lá, entendeu? Né, Rodrigo? Exatamente, a gente vai, porque assim, todos esses dados dos questionários, as respostas que vocês estão dando, elas vão gerar relatórios, inclusive no site do Gitbook do Manifesto Cardano Brasil já tem dados disponíveis sobre estatísticas do primeiro questionário, onde vocês podem acompanhar alguns gráficos para entender um pouco melhor, de uma forma mais visual e prática, como que a comunidade está pensando, o percentual de pessoas que está pensando de cada forma, né? Por exemplo, no começo aqui desse tópico, eu citei que metade das pessoas tinha escolhido a faixa entre 100 mil ADAs como uma faixa ideal para registro, né? E assim, falando aqui pelo debate, fica um pouco difícil de compreender, mas se vocês acessarem o site, todas essas informações elas vão estar disponíveis de uma forma gráfica, visual, para que a gente possa submeter esses relatórios e depois compartilhar com a comunidade ampla da Cardano, para que isso gere um engajamento e uma noção de como a comunidade Cardano Brasil vê esses tópicos, né? E assim, uma coisa que a gente também pode pensar, e é uma coisa aí é mais uma questão de organização da própria comunidade a nível regional, né? A gente tem o Catalyst que consegue nos dar uma diversidade muito grande, uma flexibilidade muito grande em execução, né? Então vamos pelo cenário lá de que eventualmente apareça uma pessoa que o cara não tem dinheiro, né? E que beleza, a gente vê que o cara tem interesse, né? Consegue dar contribuições
super legais em relação à rede e à comunidade. Eu imagino que, se fosse o caso de ter um valor proibitivo, nada impediria a nossa própria comunidade de botar uma proposta no Catalyst para ter uma reserva nesses casos especiais. Pô, o cara não consegue nem se registrar como D-Rap, mas está ali e está mostrando para a comunidade que ele tem capacidade, tem como. Por que a gente não conseguiria, dentro de uma DAO brasileira, resolver essa situação? Claro que não é a gente não está indo de encontro a um ideal de que, beleza, qualquer um que chega ali consegue se registrar, mas se fosse um problema, também tem outras formas da gente buscar soluções, né? Até porque, de novo, aquilo que eu falei, o preço da ADA, ela tá variando, né? Quando vê 500 ADAs, eventualmente pode ser proibitivo. Até isso se modificar como parâmetro da rede, não vejo por que não ter um buffer da própria comunidade para tentar captar essa pessoa que tem um intelecto super legal para contribuir mais para o ecossistema, mesmo que ele não tenha a capacidade de se registrar naquele momento. Pessoal, tem mais 3 pessoas aqui na fila. Eu vou conceder agora para o Leonardo falar os pensamentos dele a respeito do tópico, e depois a gente passa para o 250 bytes e para o Cripto Viajante. Leonardo? Opa, beleza, boa noite, estão me ouvindo? Boa noite, estamos sim. Então, assim, Então, quando eu vejo essa situação aqui, para dar opinião realmente sobre a questão registro mesmo, não se estendendo ao que vem além, eu faço um paralelo um pouco com um sistema financeiro, uma coisa que a gente está vendo aqui no Brasil, por exemplo, que é o próprio Drex. Quando a gente tem o Drex aí, uma das vantagens apresentadas por ele é você poder fazer investimentos que antes eram completamente inacessíveis, simplesmente pela porta de entrada, né? Antes precisava de 10 mil reais, de repente R$1.000, agora 10 reais, vai dar para fazer investimento ali no Tesouro por R$1. Então, quando é levantado pelo Banco Central ali, qual que é a grande dificuldade, então, qual que é o limite, até onde a gente quer diminuir? No final das contas, quando a gente está falando de porta de entrada, não efetivamente postar uma proposta ou levantar o público para fazer alguma coisa mesmo, simplesmente a porta de entrada o mínimo possível. E esse mínimo possível seria uma questão técnica, tá? O quanto que a rede realmente permite. Foi levantada a questão aí de possíveis agentes maliciosos atacando a rede através desse tipo de registro, com bots e tudo mais, mas ainda assim, no fundo, se for para postar uma decisão pé no chão, como um agente da comunidade aqui brincando já de The Raps, seria uma questão de que o quanto o técnico permitir, seja 2 ADAs, seja 10 ADAs, 500, uma, meia e por aí vai. Então, eu acho que realmente o que deve ser levado aí, como foi levantado atrás ali também, alguém faz uma proposta e realmente precisa passar por uma verificação para ver se essa pessoa, na hora de levantar essa proposta, fez seu estudo, fez seu desenvolvimento. Eu, por exemplo, sou da área financeira, então eu realmente não tenho parecer técnico para saber quanto que é um valor lógico aceito pelo sistema, aceito pela blockchain, para realmente poder falar, pô, esse é o ponto ideal. O único posicionamento que eu consigo ter é para ponto de entrada de registro para um DREP, seria realmente o mínimo possível, sabe? Acho que é isso que fica como minha opinião direta aí. Por isso que até é difícil você chegar com um questionário e falar, qual que é o valor que você acha certo? O valor que eu acho certo é, nada se fosse possível, mas realmente não é assim que funciona. Tem também a questão do skin in the game, por aí vai. Então, para encurtar a conversa, eu acho que fica nisso. Realmente adoro a opinião de que quanto menos, melhor, mas ainda acho que vai batendo uma barreira de opinião técnica que só quem tem realmente esse parecer técnico para dar vai poder angariar aí todas as opiniões gerais e decidir qual é realmente esse valor. O Thiago, acho que o Thiago pode comentar um pouco a respeito dessa parte técnica, porque
A Cardano, recentemente, uma organização chamada Intersect passou a fazer parte do ecossistema Cardano, e dentro da Intersect existe um grupo específico para discussão de mudanças de parâmetros. E eu não sei se o Thiago está por dentro dessa situação, mas esse comitê ele está responsável por verificar diversas nuances desses parâmetros. Por exemplo, ter o viés econômico, o viés na parte de programação de segurança, né, um parâmetro mínimo de registro para DREPs. Ele pode ter, de um ponto de vista financeiro, ter um aval ok, mas do ponto de vista de segurança da blockchain, ele pode não estar viável, né? Vamos botar algumas coisas aqui em perspectiva, tá? Por exemplo, sim, tem na Intersect um comitê específico de parâmetros, né? Eles fazem recomendações, e vai ser o comitê lá, o comitê que se tu te afilia à Intersect, né? Tu começa a engajar com esse comitê, e aí tu pode ir te aprofundando nas discussões. Então, a Intersect nada mais é que um lugar agora para a gente ter umas discussões mais técnicas e tentar coordenar essa fusão de interação com comunidade e instituições, né, em um único lugar. Voltando um pouco para a questão do DREP e da porta de entrada, a gente tem que se parar para analisar a seguinte perspectiva, tá? Um DREP sozinho, ele não tem uma força, né? Porque o DREP, ele precisa de delegação. Então, por mais que, vamos supor, DREPs sejam registrados a 2 ADAs em lote, né? Ele só tá basicamente sujando a blockchain da Cardano, que nem o ataque que a gente viu lá Thiago, a Nano, né? eu discordo, cara, pelo seguinte, porque Tá, mas só deixa eu terminar o raciocínio aqui. é o voto de um de rap que junta com o voto de outro de rap e várias pessoas. Tá, mas só um pouquinho, Ótico, deixa eu terminar o raciocínio aqui. Então, assim, onde é que eu quero chegar aqui? No final do dia, esse DREP, ele tem que construir a reputação dele. Então, o que eu quero dizer, não vai ser não vai ser tanto o fator de ataque, o valor de entrada, é mais uma questão de aumentar, facilitar muito esse registro on-chain ou não, do que de fato essa construção de reputação que o DREP ele tem que fazer, porque assim, o ataque de governança só existe se esse DREP ele tiver uma quantidade de outros delegadores no DREP dele, né, apoiando os pensamentos que ele está colocando para a rede, as propostas que ele está apoiando para frente, né? Então, é essa a perspectiva. Não sei se vocês conseguiram entender, mas vai lá, Ático. Cara, eu discordo totalmente, porque é democracia líquida. A democracia líquida é você poder votar diretamente, e aí você exerce o seu poder de voto, que é a quantidade de ADAs que você tem, ou você escolher um representante. Então, é uma coisa mesclada. Você pode delegar em alguém, ou você mesmo representa seus próprios votos. Você falou de, o cara só tem 100 ADAs, 200 ADAs, está promovendo lixo na rede. Não, porque junta os votos dele com o voto de outro de rap que pensa igual a ele, com outro de rap que pensa igual a ele, e soma o voto de todo mundo, e você tem essa voz, essa opinião representada, entendeu? Então, eu estava falando do exemplo de 2 ADAs. Eu acho que, assim, como eu te falei, no início da rede, quando eu registrei com 500 ADAs a stake pool, era um outro preço. E isso vai variar. Hoje eu acho que já poderia ter um ajuste. Beleza. Vamos passar. Quem é, Rodrigo? Próximo? Opa, agora é o 250 bytes. Boa noite a todos. Todos estão me ouvindo? Tá um pouco baixo. Você pode me falar? E agora? Tá dando para ouvir agora? Tá
bem baixo. Melhorou? Não. Você tá no fone? Tem que tirar o fone pra ver? E eu tirei por isso. Deixa eu ver aqui. Ah, então bota de volta. Peraí. Enquanto ele resolve lá, vai o próximo, né? Dá para ouvir agora? Agora. Melhorou aí? Agora sim. Pronto. Então, né? É mais ou menos o que o Thiago falou e eu peguei um pouco da resposta de Ático aí, né? É porque eu tava pensando assim, né? Eu fiquei um pouco off, né? Eu tô me situando aqui nas atualizações e era mais uma dúvida, né? Que até Thiago tocou no assunto. Eu gosto da ideia de, vamos dizer assim, democratizar, né? A Cardano, porque fica mais acessível, né? Para mais pessoas terem a oportunidade de estar atuando aí como de reps. Porém, seria mais uma dúvida, né? Qual poderia ser um efeito negativo, né? Dessa possível facilitação, né? Que foi o que Thiago ele abordou, né? Ático falou um pouco aí, né? Eu pude pegar um pouco de Ático, mas eu gostaria de que alguém esmiuçasse mais aí, né? Essa ideia, né? Facilitando isso, não traria de alguma forma, né? Algo assim negativo, né? Ao longo prazo, referente às decisões, né? Que são implementadas no ecossistema no geral. Então, desculpa. Pode falar, Maria, depois eu complemento. Não, pode seguir aí, Thiago. Eu entendi mais a perspectiva de que o DREP ele pode ser um mau ator, mas acontece o seguinte, existe o voto da comunidade inteiro, então não é só um DREP, ou só um grupo de DREPs, é um consenso de todos os participantes da comunidade que vão permitir acesso àquela informação para ser modificado ou implementado alguma coisa na rede. Então, assim, se uma maioria mal intencionada ganhar, não tem o que você fazer, porque foi um consenso de um número de pessoas participantes na rede. Eu não sei se isso te responde a sua pergunta. Sim, não, estou entendendo. Então, deixa eu tentar responder por outro lado, né? Eu acho que quando alguma maioria ganha, a gente também tem que se perguntar qual era a perspectiva. Eu acho que eu não sei dizer se, tipo, eu consideraria um ataque, sabe? Tipo, alguma coisa não passou direito. Mas assim, voltando pro fato ali do DREP, né? Hoje a gente tem vários grupos de trabalho sendo formados na Intersection, inclusive está se formando um grupo de trabalho específico para ouvir essas perspectivas sobre DREP também. Porque assim, vamos lá, né? Imagina que eu acho que o DREP, ele vão ter certos tiers, tá? Porque eventualmente a gente vai querer qualificar algumas opiniões para votar em algumas coisas, mas eu acho que isso é mais longo prazo. Mas acho que tem que ter um pouco de engajamento com o entendimento, né, de por que tu tá ali dando uma opinião naquele assunto específico, né? Então, eu acho que isso inclusive é uma coisa que vai ter que ser estudado, porque a gente está recém criando essa Constituição, né? E quando a gente está criando essa Constituição e a gente está abrindo para esses DREPs, a gente tem que pensar, beleza, quais são as decisões hoje que tem um alto e baixo impacto, né, nesse processo de iniciar a governança on-chain? E na minha concepção, a gente tem que iniciar com decisões que tenham um baixo impacto de longo prazo, né? E essas são as decisões que a gente consegue
ter com todos decidindo de forma plana. A partir de que as decisões que a gente considere, né, e a gente pode até acabar votando esse ranking, né, tipo, beleza, tem esse tipo de decisão aqui, eu preciso ter um determinado nível de educação, né? Aí eu acho que é válido que tenham programas de certificação para que o DREP ele consiga ter um entendimento pelo menos de alguns conceitos e alguns princípios, né? Então, esses grupos de trabalho na Intersect, eles vêm para tentar coletar esse tipo de ideia, tentar organizar e apresentar elas como algo a ser considerado, né? Então, eu vejo que essa é a minha perspectiva na evolução dos DREPs, tá? Eu acho que para a gente iniciar uma governança on-chain e a gente conseguir ir melhorando isso e ter todo mundo na mesma página, eu acho que a gente precisa de um ranqueamento dos tipos de ações para a gente conseguir tentar estruturar como que coloca isso numa estrutura de democracia líquida, né? Inclusive, podendo ser votada por todos os DREPs num primeiro momento planificado, né? Então, tu tem aquela votação base, que é a votação decisória do próximo nível. Então tá, todos os DREPs voltam nessa decisão de afunilamento de nível, né? Pessoal, eu vou passar, agora temos mais 2 pessoas na fila, eu vou passar a vez ao Cripto Viajante. Cripto Viajante está on? Boa noite, não sei se está para me ouvir. Boa noite. Está dando para ouvir? Está dando sim. Vê só, eu acho que a ideia do DREP, eu queria trazer agora para um outro lado, assim. Vamos pensar assim, numa visão política da coisa. Assim. Primeiro, para a gente pensar em valor, a gente tem que entender quais são os princípios que estariam por trás dessa ideia de haver um valor, né? Eu quero um valor porque eu quero colocar uma cláusula de barreira, eu quero um valor porque eu quero ser o mais democrático possível, ou eu quero fechar mais. Então, assim, a gente tem que ter essa ideia. De início, eu até ouvi a Maria do Carmo falando, e eu considerei muito, assim, eu acho muito correto, assim, a gente tentar ser o mais inclusivo possível. Entretanto, eu acho que no início é mais fácil você trabalhar com um sistema mais fechado e ir abrindo ele aos poucos do que você abri-lo por completo e depois ir tentar fechar ele, né? Se você olhar, por exemplo, o lado político hoje, quem já se meteu em política na vida alguma vez, sabe que existem cláusulas de barreira, até mesmo no Brasil, que qualquer um pode se candidatar na política, você tem pequenas cláusulas de barreira, né? A pessoa, por exemplo, não pode ser analfabeta, né? Tem um número X de pessoas que podem concorrer, que não podem, né? E se a ideia do DREP é trazer um senso de comunidade, uma percepção da comunidade sobre um determinado assunto, é melhor que se estimule a coletividade, que ele se estimule a ideia dele ser um representante da comunidade, do que você ter pessoas que trabalhem como DREP solitários. Então, assim, é claro que você vai ter e você vai oportunizar isso, mas a ideia é, você quer estimular mais o quê? Você quer estimular mais o DREP como sendo um representante da comunidade, ou você quer simplesmente quer colocar a democracia aberta para que todos possam? Porque, assim, parem para pensar, não haveria necessidade de ter um próprio DREP se qualquer um pudesse ser facilmente, né? Nem precisava, era só você dizer, todo mundo que tem ADA na carteira pode votar, né?
Então, assim, a própria figura do DREP já traz uma ideia de que, assim, você quer alguém para ser um representante de um grupo, de uma coletividade, para formar a ideia da comunidade, né? Para trazer o que uma determinada comunidade, o grupo da comunidade quer. Então, assim, eu de início, me pareceu, assim, realmente, tem que ser bem aberto, mas depois eu acho que não, acho que tem que ter uma cláusula de barreira mesmo, assim. E eu acho que a gente viria pensar nisso, nessa ideia de valor, como uma cláusula de barreira, né? E aí a gente tem a ousadia de escolher. Vamos colocar uma cláusula de barreira que não seja impeditiva, mas também que funcione de fato como uma cláusula de barreira aqui. E aí a gente pensar mesmo, assim, a gente tem a ousadia de tentar, não vamos colocar um valor, gente, vamos pensar ganhadas, 250, poxa, mas ficou muito alto, muito baixo. Mas, assim, pensando mais como uma cláusula de barreira, que me parece ser a ideia, porque necessariamente ser totalmente inclusivo de início. Eu me alonguei aqui, desculpe. Criptoviajante, eu queria trazer um insight aqui, uma ideia que eu tive trabalhando num projeto da Cardano chamado Catalyst. E o projeto Catalyst, ele é um projeto que financia, ele custeia o desenvolvimento de várias iniciativas no ecossistema Cardano, né? Então, se a pessoa quer desenvolver um projeto, de educação, por exemplo, um podcast, ela pode solicitar fundos ao projeto Catalyst e conseguir esse financiamento. E por que eu estou trazendo esse assunto? O Catalyst, atualmente, está no fundo 11, e dos últimos fundos, geralmente foram submetidas mais de 1.000 propostas em cada um desses fundos. E assim, toda a comunidade Cardano, ela está sendo convidada a votar no Catalyst, e não é nem pela questão financeira, porque assim, os participantes que votam, eles ganham uma pequena quantia em ADAs, mas o objetivo ali é você votar nos projetos que você quer ver florescer e quer ver que expandam o desenvolvimento no ecossistema Cardano. Então, naturalmente, você vai escolher projetos que você tem alguma afinidade para que eles consigam verba para se desenvolver. Só que existe um problema. Como temos mais de 1.000 propostas em cada fundo, e a etapa de votação dura poucas semanas, não é humanamente possível que as pessoas consigam digerir, ler e acompanhar todas as propostas. Então, o DREP, ele acaba sendo criado como uma ferramenta de uma pessoa que ela vai poder dedicar o tempo dela para fazer análise de ações de governança, mudanças de parâmetros, propostas do Catalyst e toda e qualquer mudança no protocolo Cardano que seja necessária. Então, assim, a pessoa ela vai ter autonomia para poder ser o próprio DREP, ela vai ter uma quantia mínima para se registrar, a gente poderia pensar numa cláusula de barreira financeira, né, que é a quantia mínima, mas se a gente for pensar no uso do DREP, é para que as pessoas sejam estimuladas a votar no DREP, para que elas não tenham, para quem não tem o tempo necessário para analisar as mudanças, as atualizações da Cardano, consiga delegar esse trabalho para uma pessoa de confiança, né? Então, eu acho que esse é um dos principais pontos que trazem uma expectativa grande a essa implementação dos DREPs na Cardano, e sobre a capacidade de aumentar a participação de voto, né? Porque no Catalyst a gente vê uma participação muito baixa, menos de 10% de todo o poder de ADA disponível acaba sendo colocado em prática no Catalyst para votação. Então, assim, apesar disso estar aberto para toda a comunidade, a gente vê que na prática poucas pessoas participam. E o DREP seria uma forma de conseguir aumentar essa participação no Catalyst e no ecossistema da Cardano em geral também. Pessoal, eu vou passar a palavra agora para o Eduardo. Olá, tudo bem? Conseguem me ouvir? Conseguimos. Então, vamos lá. Eu estou também olhando pelo lado mais político da coisa, então eu entendi bem o que o criptoviajante falou. E eu fico confuso, de certa forma, com vários parâmetros. Primeiro de tudo, se a gente
se deixa essa taxa baixa demais, ou melhor, não, primeiro de tudo, com quanto uma pessoa comum pode votar? Não necessariamente ser um direct. Quanto que ela tem que stakear para ela poder fazer um voto? Hoje são 500 adas. Tá. Ele veio baixando ao redor do tempo. Já foi 8.000, já foi 3.000 e hoje são 500 adas. Tá. Tá, não, para aí, Maria. Não, mas isso no Catalyst, né? Isso no Catalyst, né? Isso. A delegação do DREP vai que nem a tua delegação com o stake pool. Teu poder de ADA que tu tiver ali é o que vai pro DREP. Tá. E são esses detalhes que eu tô pensando aqui no quanto uma pessoa, vamos dizer, vale numa votação. Um voto é um voto? Não, um voto é o tanto de ADA que ela está stakeando. O mesmo seria relativo ao DREP, não seria? Ou o DREP ele estaria stakeando para ser DREP e depois ele stakearia a quantidade de votos? Essa coisa de número de votos está me incomodando. Quanto que o DREP está valendo? Não é exatamente qual é o valor que tem que ser cobrado para ele ser um representante, mas quantas pessoas ele vai representar? Como que esse stake vai funcionar para a contabilização das pessoas que estão votando nele? Se a gente supõe, então, que não, precisa só de 2 EIDAs aí para ele ser DREP. Então, absolutamente todas as pessoas do mundo podem ser DREP. Então, ok, eu também não vejo problema. Todo mundo pode ser. E, de repente, você tem vamos chamar de guerra, não é a palavra certa, mas uma guerra de narrativas quase num sentido de eleições políticas. Vote em mim, porque... E daí é uma questão de convencimento de comunidade. Aí eu vejo um sentido maravilhoso. O que eu acho adequado e não sei como trabalhar isso tecnicamente, como que isso poderia ir para frente, mas eu fico pensando que a pessoa que quer votar no DREP, ele não vai clicar num botão e vai falar, eu vou votar aqui no Thiago, vou votar no Ático. Não, ele vai stakear a EIDA dele para o DREP. Então, essas coisas que estão me deixando um pouco confuso. Quanto vale o voto do DREP comparado a um ser humano comum? Desculpa se eu fui muito confuso, mas eu estou aqui indo e voltando com as minhas ideias aqui. Desculpa. Sim. Tranquilo. Deixa eu ver se eu respondo essa. Então, vamos lá. O registro, vamos supor que a gente está falando de 200 ADAs, tá? O registro desses 200 ADAs, quando tu cria o teu certificado de DREP, né? Ele vai estar lá, 200 ADA. Tecnicamente, se tu não tiver mais nenhuma ADA na tua carteira que tu delegou para aquele certificado, para ti mesmo, aquele certificado vai conter o poder de voto de 200 ADAs. Se tu tem mais ADAs, então tu delega para aquele certificado e automaticamente aquele certificado vai valer, sei lá, 10.200 ADAs. O DREP, sim, ele vem com essa característica de ser o representante, ser uma pessoa que vai olhar lá essas propostas. É uma pessoa que ela vai desprender um tempo maior interagindo ali com o ecossistema. Então, pensa por outro lado aqui, tá? Imagina que onde tu mora tem mais 10 pessoas que tu sabe que fazem parte do ecossistema e tal.
tua mãe e teu pai tem mais 10 mil ADAs cada um, tu sabe que beleza, eles não vão, né? Ou teu irmão, tua irmã tem cada um mais 10 mil ADAs e tu sabe que eles não prestam atenção, né? E não estão engajando com o ecossistema. Tu poderia chegar neles, porque tu é uma pessoa de confiança para eles, e assim, olha, delega tuas ADAs para o meu certificado de rep, que eu quero representar melhor lá na comunidade, né? Então, dessa forma, tu tem um grupo, né, que confia em ti, e tu estabelece essa comunicação com esse grupo e tu fortalece, né, a tua representatividade. Aquilo que a gente falou anteriormente do agrupamento de reps é um passo a mais, né, de tu, por exemplo, tu encontrar com outro amigo teu, né, que ele também teve as ADAs delegadas dos familiares e outros amigos, e vocês se unem, né, para registrar um certificado de rep via contrato, e cada um de vocês tem um total de 100 mil ADAs delegadas, 50 do teu lado e 50 do dele. Então, aquele certificado tem um agregado total de 100 mil ADAs delegadas, e aquele certificado vocês dois entram em consenso e vocês votam naquelas propostas com esse peso de ADA. Mas é sempre baseado no peso de ADA, entendeu? Por trás do certificado. Entendi. Obrigado, Thiago. Então, agora, com essa tua explicação, para mim está fazendo mais sentido pensar no máximo e não no mínimo. Conter um excesso de pessoas com poder e não conter as pessoas com um mínimo de poder. Pessoal, tem um ponto para adicionar aqui. Existe o conceito de saturação para DREPs. Então, esse conceito foi apresentado na CIP 1694, e através desse conceito, um DREP ele teria uma quantia máxima que poderia ser delegada a ele. Após isso, teria algum mecanismo de saturação, da mesma forma que existe com a stake pool na Cardano. Mas ainda não tem um modelo claro de qual seria essa saturação, mas saber que existe um modelo onde vai existir um teto máximo ali para o poder de voto que cada DREP vai poder assumir é interessante para evitar a centralização. Eu vou colocar uma questão sobre esse aspecto no questionário desse debate, para que o pessoal coloque a opinião a respeito desse nível de saturação, quanto que eles acham que seria a quantia máxima que um DREP deveria representar, né, em poder de voto pela quantia de ADA. Eu vou passar agora a palavra para o Thales, e depois do Thales eu quero passar para o próximo tópico. Thales, tá on? Boa noite, galera, beleza? Estão me ouvindo? Boa noite. Alô? Boa noite, estamos escutando. Então, a minha percepção desse de DREPs que nós estamos passando agora pela CIP 1694, né? Cara, é interessante pra caramba pra todos nós, né? Porque é uma forma de nós participar da Cardano, né? Em modo geral, no processo dela, da etapa, né? A evolução da era Voltaire. Interessantíssimo, igual você acabou de responder para mim a minha pergunta mais curiosa que eu tinha, né? O limite, o máximo para cada delegador, cada DREPs poderia ter de ADAs, poder de voto dele, então, no poder de voto de saturação, você acabou de responder, interessante. Assim, também questão de corrupção, né? Caso ele recebesse, tinha que ter uma punição. No caso, se fosse DREP, alguém me oferecesse uma quantia para mim poder votar em alguma proposta, em algum DEP, em algum negócio de... desculpa. Parâmetro. Isso. Esse tinha que nós criar, a comunidade criar, a governança criar alguma forma de punir essa pessoa, esse tipo de pessoas, né? Seria interessante. E esse negócio, o DREP, é uma forma de todos participar da rede, né? A blockchain, da construção dela. É interessante isso. No limite mínimo, no limite máximo de poder de voto.
tem que ser criada, no meu ponto de vista. A parte política também vai ser criada conforme o decorrer do tempo, também vejo isso. É interessante, mas o limite, o mínimo, para mim participar da rede e se tornar um DREP, tinha que ser meio alto também, no meu ponto de vista, para não qualquer um, igual o Eduardo falou. Para não, Eduardo ou 220 bis, agora não lembro. Falou para não qualquer um se tornar um DREP. Senão teria muito DREP e sem finalidade, se for ver. Sem um objetivo final, que é focar na melhoria da blockchain e dos contratos inteligentes, no meu ponto de vista. Acho que fico por aqui, pessoal. Desculpa, tô meio nervoso, viu? Tudo bem, Thales. Então, eu queria trazer alguns pontos aí que você falou. Vai existir, a gente não tem uma clareza muito grande sobre qual vai ser a quantia máxima de ADAs para existir essa saturação, mas só esses debates aqui que a gente está fazendo já é uma forma da gente conversar sobre números, da gente falar, por exemplo, hoje a saturação de uma stake pool é 64 milhões de ADAs. Então, eu posso colocar uma questão no próximo questionário do projeto perguntando qual seria a quantia máxima que as pessoas gostariam que fosse a saturação de um DREP, para que ele não tenha um poder de influência tão grande, Isso, né? A gente não exatamente. centralizar a blockchain, né? Então, assim, eu posso colocar essa questão no questionário para ver qual que é o feedback da comunidade dos participantes sobre isso e isso vai gerar um documento que a gente pode submeter depois para outras entidades envolvidas no desenvolvimento da Cardano, para que eles tenham alguma base de referência, né? Na hora de criar esse número que ainda não foi estabelecido. Uma coisa falando em números, né? Uma coisa super interessante de pensar é o seguinte, né? Hoje a gente tem, sei lá, mais de 3 mil operadores, né? E é interessante pensar, beleza, quantos mil de reps, quantos de reps a gente precisa no ecossistema, né? É uma coisa que a gente nem consegue imaginar, né? Imagina se a gente tem, sei lá, 10 mil de reps e esses 10 mil de reps, como que funciona como é que tu escolhe entre 10 mil de reps? Né? Quais são as características? O que é que vai fazer a diferença ali, né? Como é que tu olha para isso? Eu acho que também são outros parâmetros que foram levantados em reuniões em que eu estava presente, tipo, como é que eu escolho um DREP, né? E esses números por trás disso. Desculpa interromper, Thiago. Esse ponto que você tocou e o Thales também havia comentado sobre assim a escolha de DREPs, já existe o conceito assim de que serão desenvolvidas ferramentas, websites e portais para que a comunidade consiga rastrear os DREPs, consiga acessar e fazer buscas para encontrar o DREP de acordo com os interesses pessoais da própria pessoa, né? E essas ferramentas já estão em desenvolvimento, né? Existem alguns projetos que estão criando soluções do tipo, inclusive no próprio Catalyst, 2 propostas relacionadas a isso foram financiadas, né? Esses projetos já estão em desenvolvimento, mas esse aqui é um tópico que a gente vai abordar ao longo dos próximos debates também, né? Esse ponto vai ser coberto. E então a gente vai explicar, vai pedir o feedback da comunidade para saber como que vocês gostariam de interagir com o DREPs, caso vocês desejem delegar o seu poder de voto, né? Se vocês gostariam de interagir por um canal de YouTube, ter um chat, um fórum pessoal para conversar com essas pessoas, Twitter, Telegram, sei lá, várias formas de interação, né? E para que a comunidade também diga como que ela espera ser representada, o nível de transparência que ela espera de um DREP, o tipo de comunicação que ela gostaria de ver no DREP, são tópicos também que a gente vai discutir mais a fundo ao longo desse debate, dos próximos, né? Esse tema DREP ele não vai ser exclusivo a esse debate, a gente vai prolongar ele por pelo menos mais um no próximo debate. E assim, eu gostaria de abrir um novo tema, um novo tópico, que é a respeito de remuneração, né? Outra pergunta que foi colocada no questionário
da semana passada, semana retrasada, vocês acham que os DREPs devem ser remunerados? 88% das pessoas disseram que sim e 11% disseram que não. Então, existe uma grande maioria dizendo que os DREPs devem ser remunerados, e eu acho importante a gente trazer pontos positivos e negativos de uma possível remuneração de um DREP, né? Por exemplo, um ponto positivo é que, assim, o DREP ele precisa ser o representante da comunidade, ele precisa de tempo e dedicação para conseguir compreender o que está acontecendo no ecossistema e poder orientar a comunidade de uma forma educada e consciente. Então, para compensar esse tempo necessário, seria interessante que houvesse uma remuneração para o DREP, porque, do contrário, ele talvez não tivesse interesse em assumir esse cargo e não fosse um sistema viável financeiramente, né? O motivo contrário para não remunerar seria que talvez o excesso de recompensa financeira desestimulasse essa pessoa a participar, né? E se houvesse, por exemplo, um salário mínimo para um DREP que não está contribuindo de uma forma produtiva, esse sistema não estimularia uma qualidade, né? Então, o DREP receberia uma quantia mínima e não precisaria entregar um trabalho adequado. Então, são pontos aí que a gente precisa conversar, a gente precisa ver os prós e contras disso, mas, a princípio, aqui pelo questionário, a comunidade indicou uma grande preferência pela remuneração. Agora, eu queria ouvir a opinião de vocês sobre esse tópico. Bático. Olha, acho que é consenso aí de todo mundo que, porque o cara vai dedicar tempo, né? Ele precisa ser remunerado por isso, é um fator justiça. Mas, como a gente está discutindo aqui a representatividade que esse DREP vai ter, não é aceitável que um DREP que tem, por exemplo, 64 milhões de hadas delegadas para ele, que ele tenha o mesmo rendimento que um cara que tem 200 hadas de poder de delegado de DREP, entendeu? Por quê? Dessa forma, você precisa desestimular, né, que a galera se torne DREP apenas para pegar uma recompensa, tipo assim, se ela fosse padrão, entendeu? Então, na minha opinião, essa recompensa ela precisa ser proporcional ao poder de voto que o DREP tem. Rodrigo, pelo horário, eu acho que a gente podia abrir aí só para quem é contra a remuneração, na verdade, né? Para a gente ganhar tempo. A gente pode abrir o microfone para quem é contra, porque, assim, os argumentos a favor eles são autoexplicativos, né? E, assim, só para estabelecer um cronograma de tempo aqui, a gente acabou se estendendo bastante na discussão da taxa de registro para o DREP, né? Mas é positivo, porque a comunidade acabou engajando bastante e alguns temas que seriam abordados nesse debate vão ficar para o próximo. Então, a gente vai terminar a discussão desse tópico, né? Que os DREPs devem ou não ser remunerados, ouvir a opinião das pessoas a respeito disso, e depois fazer a finalização desse debate. E os tópicos seguintes a gente vai deixar para o debate daqui a 3 semanas. Eu vou abrir agora a palavra para o André. André, tá on? Alô, boa noite. Oi. Boa noite. Sobre essa discussão, muito bom o tema, né? Eu fiquei pensando se não há uma maneira de fazer uma avaliação dos DREPs de tempos em tempos, e, nesse caso, aqueles que não estiverem, digamos, engajados, eles não receberiam nenhuma uma recompensa. E outra questão também é que poderia também, uma sugestão, né, ter a possibilidade do DREP, mesmo tendo remuneração, algum que não queira não recebesse, né, por exemplo. De repente pode ter alguma pessoa que, ou vários, né, que não queiram receber. Era isso. Obrigado. Tem um ponto interessante que eu gostaria de falar sobre esse último item que você trouxe, que é sobre devolver, né? O DREP, existe um sistema de remuneração previsto para que ele receba uma quantia de acordo com a delegação
das pessoas que vão depositar o poder de voto nele, né? Então, quanto mais delegação esse DREP tiver, maior o potencial de ganho. E, recentemente, foi anunciado que existe um desenvolvimento para que a Cardano permita uma transação que possa ser enviada para o Tesouro, né? Então, assim, se esse DREP ele não quiser receber essa quantia, ele pode receber o valor mesmo assim e repassar para o Tesouro da Cardano, né? Então, seria uma forma dele se abster de uma relação de ganho ali do sistema de DREP. Para alguns, eu imagino que possa ser interessante para tirar qualquer relação de conflito de interesse, por exemplo. E em relação à participação do DREP, vai ter um tempo, o DERP ele vai precisar votar em ações de governança de uma forma assídua, então ele precisa participar regularmente para manter o certificado de DERP. Se ele deixar de participar em votações não temos um tempo exato para que ele perca o certificado, né? Mas já está estabelecido que, caso ele não participe regularmente, ele deve ser aposentado pelo sistema e aí precisaria submeter um novo pedido de registro. Essa é uma forma de garantir que o DREP tenha o mínimo de engajamento e responsabilidade assim, nas decisões dele e na participação. Agora, em relação à qualidade do trabalho dele, isso vai precisar ser um trabalho em conjunto. A comunidade que delega nele, ela vai precisar acompanhar o trabalho para ver se esse DREP está votando de acordo com os interesses da comunidade, dos interesses dela mesma, e projetos vão ser desenvolvidos para acompanhar as decisões de cada DREP, né? Então, no futuro, a gente vai ter acesso a aplicações e websites onde a gente consiga acompanhar o histórico de cada DREP, como ele votou, para que a gente possa fiscalizar o trabalho, né? Então, essas são algumas alternativas para que a gente consiga trazer qualidade e algum tipo de auditoria ao processo, né? O Lucas Ribeiro pediu. Lucas, tá on? Estou aqui. Bom, basicamente, eu confesso que eu quase votei não, tá? Então, de colocar aqui o porquê. Basicamente, eu vejo, se você der recompensa, eu acabei votando sim porque eu vejo os benefícios, tá? Óbvios aí da parte de, enfim, ter recompensa para DREPs. Porém, se você recompensa DREPs, o que eu fico imaginando é um monte de DREP existindo somente pela recompensa em si. Então, eu fico na dúvida, como será feita essa verificação, afinal de contas, de assiduidade? Né? Somente por votação, ou seja, um controle quantitativo, ou haverá uma espécie de controle qualitativo, e como isso seria feito, por exemplo? Não tem um modelo fixo ainda, não tem um modelo estabelecido. Nos workshops que a gente participou e que ocorreram ao longo do ano, muitas pessoas levantaram a questão de controle de qualidade, né? Como que a gente vai verificar se o trabalho dos reps está sendo feito de uma forma qualificada para não gastar recursos de uma forma irresponsável, né? A gente tem que ter algum sistema que garanta uma participação e, com base naquela resposta anterior que eu dei ao André, talvez deva existir um modelo de reputação dos reps que esteja associado com a remuneração dele. Então, assim, se a comunidade percebe que o DREP está votando de uma forma irresponsável, que não está sendo qualificado, pode ser que seja criado um sistema de reputação onde a comunidade comece a dar um downvote nele e ele perca score, né? Um sistema de pontuação que poderia ser criado através do sistema de identidade descentralizado, mas ainda não tem um conceito estabelecido sobre isso, né? São só algumas ideias, algumas que foram sugeridas nos workshops, mas que existe um consenso muito grande na comunidade de que é necessário criar algum sistema de verificação de qualidade para o trabalho dos reps, né? Porque senão a gente está estimulando uma participação de baixa qualidade e desperdício dos recursos da Cardano, do Tesouro e da inflação da rede. Só uma segunda dúvida baseada no que você disse. Quem poderia dar uma espécie de downvote, vamos dizer assim, né, baixar a reputação do DREP? Seriam somente aqueles que delegam para ele, correto?
Se você considerar a possibilidade de remover a delegação, os delegadores teriam um poder maior de influência sobre o trabalho do próprio DREP, né? Então, a comunidade que ele abarca ali, os delegadores vão ter esse papel principal, né? A parte externa da comunidade, ela vai poder fazer mais um trabalho de monitoramento, de compartilhamento de informações, se ela identificar que o trabalho de um DREP está sendo suspeito ou que está tendo um padrão estranho ao comportamento de outros DREPs ou do interesse da comunidade que ele representa, né? E eu falo isso porque muitas pessoas que delegam em stake pools acabam não acompanhando a delegação delas. Então, às vezes, elas esquecem que elas delegaram para um stake pool, que muitas vezes até foi fechada, né, que não produz mais blocos. Existe um percentual da rede dos usuários que acaba não tendo esse comprometimento, não tendo tempo, né? Tem vários fatores que podem estar envolvidos, mas a gente imagina que uma parte dessas pessoas acabe delegando para um DREP, que não está fazendo um bom trabalho, e acaba esquecendo a delegação, né? Então, a gente precisaria ter um mecanismo diferente para observar esses casos, né? E eu imagino que muitas pessoas vão se interessar por criar soluções desse tipo, né? Porque já existem muitos projetos relacionados a DREPs e a reputação em desenvolvimento agora. Pô, super legal. Porém, o primeiro ponto contra que eu penso é o que aconteceu no Catalyst com downvote, né? O voto negativo, assim, vamos dizer assim. Enfim, não poderia surgir uma espécie de ataque dos concorrentes? Com certeza, né? O sistema de reputação, ele estaria aberto a esse tipo de ataque negativo, né? Mas, assim, o modelo de reputação, ele precisaria ser bom o suficiente para conseguir anular esse tipo de situação, né? Porque senão a gente cairia na mesma situação do Catalyst, né? Onde um downvote foi usado como uma ferramenta de ataque ali para abaixar o poder de propostas concorrentes, né? E não necessariamente para identificar propostas fraudulentas e coisas do tipo. Exatamente, perfeito. Obrigado. Da minha parte é só isso. Pessoal, acho que a gente pode entrar aqui para as considerações finais do debate, né? No último questionário, a gente perguntou qual que seria o tempo ideal de debate para a comunidade e cerca de 80% dos participantes indicaram que seria entre 60 e 80 minutos, né? Então, a gente vai focar em deixar o tempo de debate nessa faixa de horário, até 80 minutos. Hoje a gente acabou se estendendo porque a comunidade estava engajando bastante, né? Muitas pessoas participaram e é importante que a gente ouça a opinião de todos, né? Porque é o objetivo desse projeto, no caso. Então, eu vou passar a palavra para o Ático, para a Maria e para o Thiago fazer as considerações finais. Bom, pessoal, ali, quando eu estava dando o exemplo da questão dos números por detrás dos reps, foi só mais uma ideia para ilustrar, né, quantos outros parâmetros e quantas outras coisas a gente tem por trás do DREP em si, né, a quantidade de reps, etc. Em relação a essa questão da reputação, né? Uma das minhas críticas ali no Catalyst com o downvote sempre foi de que ele deveria ser acompanhado de um motivo, né? O downvote ele tinha que vir com um racional, por que a pessoa estava dando downvote. E eu talvez até acredito que para coisas muito específicas, talvez a gente tenha que ser uma coisa mais pública, assim, mais valorizar aqueles que estão sendo públicos com a sua identidade nesse peso, né? De pegar, nesse peso, né, negativo que eles estão colocando. Porque senão fica só uma teoria de jogos por trás, sem skin in the game com a reputação, né? Então, pô, se tu tem uma posição negativa em cima do negócio, pô, tu justifica então para a comunidade, tu dá tua cara a tapa, né? Enfim, essa é só meu complemento aqui. Eu senti meio que o peso do voto, como que se chama? Voto para baixo, no fundo 3. Eu comecei a falar com o DOR na época, né?
que ele estava dirigindo todas as coisas, mas parece que as pessoas elas fingem que as coisas não estão acontecendo e depois de um estrago muito grande elas reconsideram e aí esse voto foi tirado. Ainda bem. Galera, assim, só para deixar clara a minha opinião, né? Eu acho que qualquer pessoa deve poder se registrar como de rap, e aí aquela questão mínima mesmo, técnica ali, se for 2 horas que seja. Eu acredito que os de raps devem ser remunerados, e para você evitar que a galera se torne um de rap só em função da remuneração, é o poder de voto, né? Quem tem mais hadas delegadas para aquele de rap vai receber mais grana. É um critério aí para tentar deixar as coisas mais saudáveis. Eu acho que essas 3 combinações são boas, mas respeito aí todas as opiniões contrárias. E vamos que vamos. Acho que o debate foi muito bom, muitos pontos de vista, e destacar a participação. Acho que foi o primeiro que a gente teve tanta gente participando. Vamos comemorar, né, Rodrigo? Vamos comemorar sim, porque a gente se surpreendeu, né? O Ático havia sugerido a gente colocar alguns tópicos que foram colocados no segundo questionário, né? Principalmente em relação a essas taxas para se registrar como de rap. E nos próximos debates a gente vai continuar discutindo os sentimentos da comunidade em relação aos questionários anteriores, né? A gente vai dar continuidade ao tópico de The Rap por mais 1 ou 2 debates, né? Porque esse aqui é o ponto principal desse projeto. O projeto chama Manifesto Cardano Brasil e a gente vai estabelecer uma documentação para orientar futuros de raps brasileiros ou de raps que falam em língua portuguesa, né? Porque o resultado desse projeto vai ser em português. Então, o de-rap é um ponto central desse projeto. Então, a gente vai dar uma atenção grande a esse tópico. E alguns últimos lembretes, informações. A gente teve muitas dúvidas no questionário anterior sobre a Constituição Cardano. A gente pediu um feedback da comunidade sobre o que eles gostariam de ter na Constituição Cardano, mas a Constituição Cardano ainda está numa etapa muito inicial, mais uma fase conceitual, e ela só vai ser estabelecida no final do ano que vem. Então, assim, durante o projeto Manifesto Cardano Brasil, que vai durar mais 2 ou 3 meses, a gente pode até tocar, eventualmente, em um aspecto ou outro da Constituição, mas ela vai ser mais discutida na comunidade Cardano só na metade do ano que vem. Então, não vamos focar na Constituição Cardano. A gente pode até deixar esse tópico para um projeto futuro ou para uma etapa posterior. E a gente vai focar no que é mais tangível, que a gente pode construir de uma forma mais efetiva agora, que é mais a participação dos raps e como que eles podem melhor representar a comunidade brasileira. Então, esse ponto foi sobre a Constituição, né, para esclarecer a dúvida que foi colocada no questionário. E, assim, em relação às recompensas, né, a gente chega ao fim do 3º debate. As pessoas que preencheram os 2 primeiros questionários e participaram dos 2 primeiros debates, elas irão receber as recompensas relativas aos 2 primeiros. Porém, somente os que concluíram a prova de vida vão receber. As pessoas que ainda não concluíram a prova de vida, elas precisam submeter essa informação para que elas estejam aptas a receber. Depois que elas concluírem a prova de vida, nós encaminharíamos as recompensas, né? Então, para quem já concluiu as etapas necessárias, que é a participação no debate, o preenchimento do questionário e a prova de vida, quem concluiu essas 3 etapas já foi comunicado por mensagem no Twitter, mensagem direta, e devem aguardar que as recompensas sejam encaminhadas ao longo dessa semana. Algumas pessoas ainda que mandaram mensagem para mim, eu não tive tempo ainda de responder. São cerca de 3 pessoas que mandaram mensagem no Twitter, mas eu vou responder até amanhã, para que a gente consiga encaminhar essas recompensas. E para quem está com alguma dúvida sobre a submissão da prova de vida, no link oficial aqui do Twitter, na descrição do Manifesto Cardano Brasil, tem o link para o Linktree do projeto. E nesse Linktree as pessoas têm acesso ao Gitbook do Manifesto Cardano Brasil, onde tem todas as regras para a participação do programa. E também, para quem já respondeu o questionário, foi encaminhada uma cópia do questionário preenchido no e-mail de vocês mesmos. E vocês têm acesso nessa cópia às regras para a submissão da prova de vida.
E caso vocês tenham alguma dificuldade para preenchimento ou realização da prova de vida, podem entrar em contato aqui com o perfil oficial, esse perfil do Manifesto Cardano Brasil no Twitter, podem encaminhar uma mensagem direta e que eu vou entrar em contato e solucionar as dúvidas para esclarecer um pouco melhor essa questão da prova de vida, para quem ficou com alguma dúvida, né? E no geral é isso. Qualquer dúvida, o time Cardano da Cardano Manifesto Cardano Brasil vai estar à disposição. E eu quero agradecer a presença de todos pelo debate, foi um grande sucesso, muitos colaboradores, né? Rodrigo? Oi. Calendário. Sai o questionário do terceiro debate amanhã. A galera vai ter até quando para responder? E para quem fez a prova de vida, a primeira recompensa sai que dia? Então, o questionário vai ser encaminhado ao longo dessa semana e as pessoas terão cerca de 5 dias para enviar o questionário preenchido. Depois eu vou encaminhar no e-mail, nas mídias sociais, qual que é o dia final para a submissão do questionário. E em relação à prova de vida, até sexta-feira deve ser encaminhada a recompensa dos participantes que já concluíram as 3 etapas que eu mencionei anteriormente. Sexta da outra semana, depois que a galera mandar o questionário 3, né? Não, na verdade, nessa sexta-feira, depois de amanhã, das pessoas que já concluíram, né? Quem está pendente ainda, quem ficou com porque vai ser só a recompensa do questionário 1 e 2, né? Eu estou falando em relação à recompensa do primeiro e do segundo questionário, né? Que é essas que vão ser enviadas agora. Se a pessoa ela preencheu, participou de algum desses 2 debates, de algum desses 2 questionários e ficou pendente a prova de vida, assim que ela enviar a prova de vida, a gente vai disponibilizar a recompensa também. Pegaram aí, né, galera? Então, questionário 1 e 2, as recompensas dos primeiros 2 debates, vai sair até sexta para quem tiver realizado a prova de vida, tá? E aí, esse debate 3 agora, que a gente está aqui, juntando com o debate 4, que vai ser em janeiro, aí vai ser enviada separada essas... E vão ser a recompensa de 2 encontros, né, Rodrigo? Isso, a gente vai encaminhar o conjunto de recompensas, se a pessoa participou dos 2 primeiros debates e dos 2 primeiros questionários, a gente vai enviar esse valor junto já. E assim, antes de enviar essas recompensas, eu vou fazer uma última checagem com os participantes para confirmar o endereço de recebimento, né? Apenas para ver se alguém perdeu acesso a alguma carteira, né? Porque às vezes acontece da pessoa ter acesso e não ter mais durante essas semanas, então eu vou pedir uma confirmação por mensagem direta, apenas para verificar que eu estou encaminhando para o endereço correto. Beleza. Rodrigo, a gente consegue abrir uma exceção? É que o Felizardo é o primeiro encontro que ele está participando e acho que ele quer perguntar alguma coisa aí, cara. Pode sim. Ele é da Safra Nova aí, da galera que entrou no questionário novo. Enquanto ele entra, eu só queria comentar a questão aí que foi levantada da questão da não confiança no DREP e como lidar com isso, né? Uma das coisas que a gente andou discutindo é, de fato, levantar aquele voto de não confiança para um determinado DREP, né? Mas a gente volta naquele sistema da reputação, né? Como que a gente, né, lida com isso? Volta no mesmo dilema do downvote, né? Da gente ter esse sistema de reputações com pessoas, né, dando sua a cara ao tapa, né, sendo mais públicas. Eu acho que esse seria um bom começo, né, para esse sistema de votação e de flag de destaque desses DREPs que estão meio com comportamento questionável. Felizardo? Felizardo tá on? Opa, boa noite, tô on sim, cara. Tudo bem? Tô na paz aí para todos? Tudo certo. A gente gostaria de saber a sua visão, você chegou no projeto recentemente? Então, cara, eu cheguei, foi sábado que eu conheci que o responsável pelos cardanistas, né? Aí de sábado para cá eu meio que peguei o YouTube deles, né? Vi praticamente bastante vídeo para poder entender a playlist. Aí agora cheguei no Discord e agora estou participando
nessa primeira reunião com vocês aí, eu tô me familiarizando ainda, cara, para poder entender que é muitos termos técnicos. Eu tenho ADA desde quando teve acho que foi a alta em 2020, já tinha na minha carteira, aí estava muito tempo parado sem mexer, agora nos últimos 2 meses eu voltei a olhar gráfico, passei já adquirindo, comprando também ADA. Aí eu tô meio que entendendo ainda, eu mando muita mensagem aqui pro Ástico durante o dia aí, tipo, pegando algumas informações, criei minha carteira agora recentemente. Mediante isso, eu só não estou conseguindo entender como é que seria feita essa questão da prova de vida aí, o que eu preciso fazer. E gostaria de agradecer a todos aí que estão me dando essa atenção. E espero em breve poder estar somando, multiplicando com vocês, entendendo melhor ainda esses termos técnicos que vocês ficam falando. Vocês estão falando, tá eu escrevendo aqui no computador, pesquisar para poder entender o que significa cada coisa, que é muita informação para pouco tempo, né? Seja bem-vindo. Não se sinta um peixe fora d'água, é normal. Esses termos são normais, mas conforme você passa horas aqui com a gente, aprendendo, escutando, muito em breve isso vai ser parte do seu vocabulário e você nem vai pensar sobre isso. O início é assim mesmo, mas insista e a gente vai estar aqui para auxiliar você e as outras pessoas no que vocês precisarem. Tá, obrigado, tá? Obrigado aí, obrigado, Ático. E só até cheguei até a mandar mensagem para esse manifesto para saber como que seria essa questão da prova de vida, o que eu teria que fazer. Eu preenchi aquele formulário, enviei. Eu acho que eu mandei também o endereço certo, que seria o endereço para o recebimento, o endereço da minha carteira que eu criei com vocês, né? Seria isso? Exatamente. Então, eu fiquei a mensagem, mas depois eu vou passar mais detalhes para você, vou te passar informações de como concluir a prova de vida, mas é só para pontuar aqui, aproveitar que tem muitas pessoas ouvindo, o prova de vida é uma verificação onde a gente está pedindo para as pessoas enviarem, tem 2 métodos, né? O primeiro método, a pessoa envia um vídeo em formato de selfie, onde ela vai informar o nome, o e-mail e o perfil do Twitter, ou ela pode marcar uma chamada de vídeo para a gente verificar essas informações e tirar um print. Porque, assim, esse é um mecanismo para evitar que a mesma pessoa crie vários perfis diferentes e consiga pedir recompensa como se fossem pessoas diferentes, né? É um mecanismo para trazer um pouco mais de justiça no modelo de recompensas, né? Então, cada pessoa participou a recompensa apenas pela própria participação, né? Mas isso é um processo que leva menos de 5 minutos para a conclusão e depois eu passo mais informações para você. Então tá, beleza. Então lá por aquela mensagem eu posso gravar um vídeo e enviar para vocês ali mesmo, naquela mensagem que eu mandei. Seria isso? Na mensagem do Twitter, eu enviei uma mensagem para você no Twitter. Para tirar algumas dúvidas, de repente foi uma pergunta, tipo assim, é porque eu cheguei agora, eu não sei se eu fiz a pergunta correta, certo, mas eu enviei o formulário e só está faltando essa questão da prova de vida, mas eu faço aqui, depois eu dou uma olhada aqui e tento enviar hoje ainda. Entendi. Depois eu passo uma orientação para você detalhada sobre o processo. Tá bom. Muito obrigado aí, tá, pessoal? Obrigado pela atenção aí e juntos vamos dominar esse mundo aí com a Cardano. Bom, então é isso, pessoal. Muito obrigado pela presença de todos. Tenham uma boa noite e até o próximo debate.